Muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Glória a Deus pela tua vida, pela sua família. E a nossa gratidão é muito grande por estarmos juntos. Que Deus abençoe abundantemente você. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, olha, vou te fazer um convite especial. Escreve agora. Daí, 2 cliques você está dentro do canal, dentro da família, e está ajudando o crescimento de um canal que tem o propósito de pregar a palavra. De cooperar com os irmãos, cooperar com as pessoas, levando uma palavra viva, poderosa, eficaz. Por isso, eu conto com você e espero você aí comigo no canal, tá bom? Glória a Deus. Queridos, esta é a mensagem de número 4 sobre o tema edificados sobre o fundamento. Aleluia. E eu vou usar agora um texto extremamente glorioso, profundo, que é Atos 2, 42 ao 47. Olha só. Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Estavam todos cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir no pátio do templo e partia o pão em suas casas. Juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. Gente, essa palavra de Atos tem uma versão que diz que o Senhor acrescentava à igreja todos os dias, né? O que significa isso, na verdade? O princípio da igreja primitiva, amados, era exatamente a edificação sobre o fundamento. Eles se preocupavam com o fundamento revelado por Cristo aos apóstolos. Então eles tinham ali, amados irmãos, uma meta. Qual que era a meta? Era seguir o princípio ou os princípios. Era não sair do fundamento, porque o fundamento é o caminho sólido para que tenhamos a nossa vitória. O fundamento, queridos, é um princípio que não pode ser esquecido, sabe? Precisamos estar sobre o fundamento. Não podemos fazer nada sem fundamento. Conforme nós citamos aquela casa de Mateus 7, construída na areia, então a casa construída na areia, ela não tem fundamento, né? Ela é movediça, areia movediça, e a casa, logo ela caiu, né? Agora, quando você tem uma construção sobre o fundamento, essa resiste ventos. Então, na nossa vida cristã, que é a edificação de uma casa espiritual, amados, ela precisa, então, resistir aos vendavais que vêm cotidianamente. Agora, como resistir os vendavais? Somente eu consigo resistir se eu estiver firmado em um fundamento ou em uma fundação. Se a minha fundação ela tiver base, amados, resistente, eu vou vencer e vou ser muito resiliente diante de todos os embates. Agora, se a minha base, amados, ela for colocada em cima de uma areia, de uma terra movediça, então, amados, a primeira luta eu vou desistir. Você entendeu por quê que existem muitas pessoas desistindo? Existem muitas pessoas deixando, voltando atrás, existem pessoas retrocedendo da fé, do amor, da obra, da palavra. Então agora nós sabemos por quê. A grande questão está na base. E aqui em Atos capítulo 2, narra a igreja primitiva, sua personalidade, narra como era a igreja primitiva.
E eu quero observar com você algumas coisas muito importantes que fazem parte desse propósito da igreja primitiva, né? Em primeiro lugar, que a igreja primitiva observava e vivia como realidade era a palavra. A palavra, queridos, ela é como uma bússola. Ela dirige, ela guia. A palavra é o trilho, a palavra é o caminho, a palavra é a vida, a palavra é a verdade, a palavra é tudo o que um homem precisa para viver e sobreviver. A palavra é tudo o que um homem ou uma mulher precisa para ser vencedor. Sem palavra, nós não conseguimos vencer. Mas o que é a palavra? É um livro de capa preta? Amados, é muito mais do que isso. Eu estava ontem compartilhando com um Tim, com o pessoalzinho nosso lá na comunidade, e eu falei a eles acerca disso, que a palavra, ela é viva, a palavra não é apenas um livro, a palavra é viva e ela tem que estar dentro de nós. Eu preciso entender, assimilar, ganhar a profundidade da palavra, ela precisa me constituir, porque uma vez constituídos pela palavra, então jamais haverá mudança. Sabe por que as pessoas mudam? É porque elas não estão constituídas. Elas podem ser pessoas que leem a palavra, pessoas que gostam da palavra, mas existe a questão da constituição. Você está entendendo? Então é muito profundo essa questão. Então a igreja primitiva, ela se preocupava com a palavra. Outra coisa que a igreja primitiva, a gente vê aqui uma base na comunhão deles, era o pão. O pão. O pão é a base. É o pão diário, né? Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, e ele disse, dá-nos o pão nosso de cada dia, facilmente a gente interpreta também apenas como pão comida, né? Esse pão que a gente compra na padaria, ou o arroz, o feijão, a carne. Não, amados, eu acho que é muito mais profundo. O pão é o próprio Cristo, entendeu? É o próprio Cristo. Então, o pão nosso de cada dia. Cristo não é uma vez por semana, não é uma vez por mês. Cristo é o pão nosso de cada dia. É o pão que nos alimenta, é o pão que sustenta, é o pão que governa. Cristo é o nosso pão. Certo? Ele é o fundamento da nossa vida. Não tem como viver ou vivenciá-lo sem estar sobre esse fundamento. Então, ele é o pão. Essa era a base da igreja primitiva. Ter o Senhor como pão. A palavra é o pão. A palavra, ela produz esse alimento diário. O profeta já dizia, a palavra, amados, quando ela sai de Deus, da boca de Deus, ela não volta vazia. O que é isso? Ela alimenta, ela sustenta, ela cura, ela liberta. E quando ela já fez o trabalho, ela retorna. E é lançada de novo, e retorna, e é lançada de novo. Então, a palavra, amados, ela é uma relação, ela é um relacionamento. A palavra é o próprio Deus ministrando, tá? E alimentando. Então, quando você ouve a palavra, você é alimentado. Então, a igreja primitiva, em Atos 2, eles se preocupavam com a alimentação. Essa alimentação espiritual da palavra, né? Outra coisa que a igreja primitiva tinha muito, irmãos, era acerca do amor, do exercício do amor, da caridade, né? E até a empatia. Mas, pastor, qual que é a diferença da caridade com a empatia? Gente, tem muita gente que faz caridade. Mas a caridade, ela é muito linda, maravilhosa. Ajudar e cooperar é maravilhoso. Mas o que adianta eu cooperar para querer fazer uma demonstração de fé? O que adianta eu falar, eu ajudo, eu dou, eu faço, né? Eu vou glorificar a mim mesmo por ser bom, entre aspas, porque o próprio Jesus diz que ninguém é bom, né? Mas essa caridade que nós vemos na igreja primitiva, ao modo de ver e entender no Espírito a palavra, nós entendemos ali que havia empatia. O que é empatia? É a habilidade de se colocar no lugar do outro.
Então, se você olhar um irmãozinho nosso passando fome na África, por exemplo, ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, e se você tiver empatia pelo irmão, você vai sentir a dor da fome dele. Então, você já não vai resistir quando alguém pedir uma oferta para ajudar o irmão. Você não vai resistir, porque você tem empatia dentro de você. Né? Nós fazemos trabalho em África e exatamente nesse tempo aqui nós temos um desafio chamado Natal Solidário, porque nós fazemos todo ano um Natal ali em África com as nossas crianças. Só que eu sempre busco a Deus para que esse Natal seja grande e que as pessoas possam participar com muita efetividade desse Natal. Não é aquele refrigerantinho ou aquele suquinho só, não. Não é apenas um pratinho de comida assim raso e acabou. Não, é um dia de festa. É o que eu desejo. Quando eu vou em África, eu faço um dia de festa. Então, amados, essa questão da empatia é muito importante. E eu queria que você pensasse nisso. Eu vou continuar na próxima reflexão ainda em Atos 2, e vou detalhar algumas coisas muito importantes ali. Tá bom? Agora vou orar. Pai, obrigado por mais uma reflexão, por mais uma palavra, e que o Senhor continue abençoando abundantemente a vida do meu irmão e da minha irmã, e o nome do Senhor seja glorificado. Pai, que a edificação possa estar à frente e o Senhor possa estar nos levando ao profundo entendimento daquilo que o Senhor é. Pai, obrigado por tudo. Nós abençoamos nossos irmãos do canal, abençoamos aqueles que entraram agora, liberamos sobre eles a vida de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.